Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora a gente vai ver sobre máximo divisor comum. Então, o maior dos divisores comuns de dois ou mais números chama-se máximo divisor comum, ou abreviando, né, MDC, tá? Máximo divisor. Então, ó, maior divisor comum, por isso que é o máximo divisor. Então, por exemplo, qual é o MDC entre 8 e 12? O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou saber quais são os divisores de 8, ou seja, os números que dividem, que eu consigo dividir por 8. É o quê? É o 1, o 1 sempre dá para dividir por qualquer um deles. O 2, porque ele é par. O 4, né? Porque 2 vezes 4 é 8. Lembra que eu falei numa aula anterior? Quando eu chego na metade de um número, sendo ele par, o próximo divisor é o próprio número, depois que eu chegar na metade. Então, é o 8. E os divisores de 12? É o 1, o 2, o 3. Aí, 3 vezes 4 é 12, então eu coloco 4. Eu coloco 6, que é a metade de 12. Então, depois da metade, o próximo é o próprio 12, tá? Se eu falei que o máximo divisor comum é o maior dos divisores comuns, então, primeiro vamos ver quais são os divisores comuns de 8 e 12. Esses que estão em quadradinho, ó. É o 1, o 2 e o 4. E qual é o máximo deles? Ou seja, o maior desses divisores comuns é o 4. Então, o MDC do 8 e do 12 é igual a 4. E agora? Outra perguntinha. Quais são os divisores de 5, então? É o 1 e o 5, né? E os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Lembrando que todos esses números eu consigo dividir por 8. Qual o único divisor comum entre 5 e 8? Ó, o que se repete nos dois é o 1. Então, qual é o MDC de 5 e 8? É o 1, porque eu não tenho um maior, eu só tenho ele, tá? Então, o MDC é o 1. Quando o MDC de dois números é igual a 1, dizemos que eles são primos entre si, certo? Então, toda vez que eu calcular o MDC e ver que é 1, significa que os números que eu estou colocando são primos entre si. Então, os processos práticos para a determinação do MDC. Então, a gente viu aquela anterior ali, que a gente via os divisores de cada um deles, aí via aqueles que aparecem em comum nos números, e o maior deles é o MDC. Mas a gente não precisa fazer desse jeito, a gente pode fazer através de fatoração, certo? Que é fatorar, é decompor em fatores primos. Então, ó, se eu quiser saber, mesmo porque o número é grande, né? Quando os números são pequenininhos, até dá para fazer do jeito que a gente fez anteriormente, mas quando esses números aqui, ó, são maiores, fica difícil, porque é fácil a gente esquecer algum número para dividir, que saiba para dividir. E para não ter erro, a gente faz a fatoração, que é isso aqui, ó. Lembra que a gente viu em uma aula anterior? Bom, eu vou fatorar, eu vou dividir, começando pelo menor número primo, que é qual? 2. Então, 84 dividido por 2 é 42. E 42 dividido por 2, porque ainda é par, dá 21. O 21 já não é mais par, então dá para dividir por 3. Por quê? Porque 2 mais 1 é 3, então dá para dividir por 3. 21 dividido por 3, 7. O 7 agora dá para dividir por 7, que vai dar 1. Agora eu vou fatorar o 90. O 90 é par, então eu divido por 2, que vai dar 45. Divido por 3, ó, se eu somar 4 mais 5 dá 9, ó. 9 está na tabuada do 3. Então,
45 dividido por 3 dá 15. O 15 eu divido por 3, que dá 5. O 5 eu divido por 5, que dá 1. Então, o 84 é o quê? Ó, o 2 está repetindo duas vezes, né? Então, é 2 ao quadrado, vezes 3 e vezes 7. E o 90? É 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Agora, ó, lembrando que o MDC é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Isso é o máximo divisor comum, tá? Então, olha só. Por exemplo, o 2 aqui, ó. Ele se repete. Qual deles eu vou colocar? O que tem menor expoente? Então, é o 2. Qual é o outro comum? É o 3. Qual dos dois tem o menor expoente? É esse aqui, porque lembra que quando não tem nada, é porque eu tenho umzinho aqui. Então, o MDC de 84,90 é 2 vezes 3, que são os comuns com menor expoente. Aí, 2 vezes 3, 6. Certo? Probleminha agora. 3 peças de tecido medem, respectivamente, 12, 30 e 54 metros. Devem ser cortados em todos os... Devem ser cortadas todos em pedaços de mesmo comprimento e do maior tamanho possível, sem que haja sobra em cada uma delas. Quanto medirá cada pedaço? Como ele quer saber que divide em partes iguais, só que para eu ter menos sobra, então ele quer o maior tamanho possível. Se eu quero o maior tamanho, eu quero, na verdade, descobrir o máximo divisor comum entre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar. Então, ó, 12 é par, divido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 ainda é par, divido por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 já não é mais par, dá para dividir pelo próprio 3, que vai dar 1. Então, ó, o 2 repete duas vezes, então, vou escrever 2 ao quadrado vezes o 3 que está ali. Faço a mesma coisa com o 30 agora. O 30 é par, divido por 2, dá 15. 1 mais 5, 6. 6 está na tabuada do 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. O 5 só dá para dividir por 5, que vai dar 1. Então, vou escrever 2 vezes 3 vezes 5. E depois o 54. Como ele é par, divido por 2, que vai dar 27. 7 mais 2 dá 9. 9 está na tabuada do 3, então eu divido por 3, que vai dar 9. O 9 eu vou dividir por 3, que vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, é 2 vezes, ó, quantas vezes o 3 está repetindo? 3 vezes. Então, ó, o que se repete aqui, ó? O 2 aparece em todos, ele tem que aparecer em todos, tá? Qual deles eu coloco? O que tem menor expoente, por isso eu botei aqui, 2. E o 3 aparece aqui, aqui e aqui. Qual deles eu coloco? O que tem menor expoente, por isso eu coloquei aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Então, quanto medirá cada pedaço? Medirá 6 metros. Então, isso é tudo, gente. Fiquem bem e até a próxima.